Sejam bem-vindos! A gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento do Dr. Guilherme, né? E a Lisa Gama. Gente, muito obrigada, né, por terem aceitado o nosso convite. E a gente quer saber, a pergunta que não quer calar, a gente quer saber tudo sobre emagrecimento. Falando em glúten, é um vilão? Total. O glúten. O glúten é um vilão muito importante nessa questão da obesidade, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem um trigo transgênico, né? Então, comparando com o trigo em outros países, por exemplo, da Itália, o nosso trigo, por causa desse glúten e dessa alteração transgênica que foi feita, ele engorda 7 vezes mais do que o trigo da Itália, por exemplo. Sério? Olha aí, mano. Gente! Prejuízo. Ó, de duas uma, a gente vai morar na Itália ou a gente tira o glúten, né? Qual que é a melhor opção? Procurar realmente um profissional e ajustar a dieta, né? Perfeito. Assim, a obesidade, é muito importante as pessoas entenderem que a obesidade é uma doença que precisa de um tratamento. Ela é uma doença multifatorial, ela está muito envolvida com o ambiente da pessoa, entendeu? E infelizmente é uma patologia que ela impacta vários sistemas no nosso organismo. Então por isso que é uma doença que é muito difícil tratar hoje em dia, principalmente por causa da nossa dieta, que é uma dieta ocidental e é baseada principalmente em gordura e carboidrato. E o carboidrato, né, ele é um super vilão também, né, na nossa dieta. E a mulher, ela sofre tanto, né, nesse processo. Acho que a mulher sofre bem mais do que o homem, né, até por conta da parte hormonal também, né Lisa? Sim. A mulher, ela tem ela fica inflamada mais rápido, né? E essa inflamação causa que a gente tende a ficar um pouco mais inchada, né? A parte do estresse também, a gente tem os nossos TPMs, né? Que a gente acaba colocando isso, descontando isso na comida, né? No doce, no açúcar. Então, são alguns vilões e alguns fatores que interferem bastante nesse processo de emagrecimento. A TPM, no caso, a gente acaba sentindo-se mais inseguras, né? A gente acaba querendo ir até um ponto de como eu vou me sentir melhor agora, né? Para não ficar brava com a minha família. Então eu vou lá e vou consumir um chocolate, eu vou consumir um carboidrato a mais porque ele me traz esse prazer, né? E é onde a gente precisa realmente ter esse equilíbrio, né? Então, o estresse que a gente tem e o ambiente faz com que a gente tenha um pouquinho de... atrapalha muito nessa questão do emagrecimento, o ambiente, o emocional. Então, precisa estar tudo bem relacionado. Vocês são casados, né? Sim. E aí, como é que funciona? Ó, por exemplo, tô chegando lá, vou procurar ajuda do Dr. Guilherme, da Lisa. Como é que funciona? Preciso emagrecer. Por onde que começa? Por onde que a gente começa aí a trilhar um caminho para esse emagrecimento, doutor? Perfeito. Como eu falei, é um tratamento, não é uma questão de uma consulta, um remédio e vamos resolver, tá? Porque eu, como médico, eu preciso prezar para que você tenha um emagrecimento e não volte a engordar. Que você fique longe do efeito sanfona. Então, dieta milagrosa, medicação que o vizinho tomou, que está dando certo, nem sempre vai ser um indicativo para você, né? O que a gente precisa, para você ter um emagrecimento e não voltar a engordar, são preciso tratar 5 coisas na pessoa. Eu preciso tratar a alimentação, eu preciso que ela tenha uma atividade física, eu preciso entender como está o eixo hormonal, eu preciso cuidar do seu estresse e do sono e também preciso cuidar da alimentação, já falei, né? Cuidar também do processo inflamatório que a obesidade causa, né? Por que muita gente às vezes tenta fazer dieta e não consegue? Porque a pessoa está inflamada, entendeu? Enquanto ela estiver inflamada, ela vai ter um aumento na resistência à insulina e esse aumento de resistência à insulina vai impedir que ela queime gordura. E às vezes aquela pessoa que vai na academia todo dia, malha, faz dieta e não consegue emagrecer. Então talvez seja esse fator, então, inflamatório. E aí como descubro o que está me inflamando? Perfeito. A gente pede uma quantidade bem grande de exames, né?
porque a nossa alimentação, ela, com o passar dos anos, ela vai produzindo muitos radicais livres, né? Enquanto a gente vai comendo. E isso vai piorando e vai agravando o processo inflamatório. Você soma isso à gordura visceral, que não é a gordura do abdômen, é a gordura que está entre os órgãos, né? Essa gordura entre os órgãos, ela produz 2 metabólitos, que é o fator de necrose tumoral e a interleucina 6. Esses fatores vão nos tecidos impedir que a insulina trabalhe como ela tem que trabalhar, sinalizando os tecidos para absorver o carboidrato que está na corrente sanguínea. E isso vai impedir a pessoa de emagrecer. E pior, esse carboidrato que está excedente, circulando pelo corpo, ele vai ter que ser metabolizado de alguma forma, porque ele não pode ficar ali. Então uma parte vai para o rim, troca por uma molécula de sódio e você incha, e a outra parte vai para o fígado e vira triacilglicerol, que vira também a temida esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, a resistência à insulina, né, o que ela faz? Ela faz esse acúmulo de gordurinha localizada, né? Esses picos que a gente tem, que a glicose, o açúcar se mantém... E o efeito sanfona, então, pode estar ligado a isso também ou Totalmente. não? Aí é outra coisa? Sim. Totalmente. Está totalmente relacionado a isso, esse efeito sanfona. Então, nós temos muitos pacientes que chegam até nós, tipo, eu malho, eu tenho atividade física, eu como corretamente, mas eu não consigo emagrecer, eu não consigo ter um resultado de um corpo que eu gostaria de ter por tudo aquilo que eu já tenho feito, né? Então aí é feito todo esse pedido, né, de exames laboratoriais, aí você enxerga o paciente por um todo, como ele tem se tratado realmente, né? E aí sim a gente consegue conduzir isso lá no consultório, trazendo ele para que a gente a gente trabalha com essa questão de injetáveis, então ele vem, faz um tratamento com a gente semanal, para a gente mudar essa questão da taxa de insulina, e aí ele começa a ter um bem-estar, né, melhor físico, porque daí ele consegue também, melhora sono, melhora o humor. Uma coisa vai, né, ajustando a outra, isso, né? é um dominozinho. Total. E os homens sofrem muito com isso a partir do momento, porque o homem, antes dele casar, é uma coisa, já percebeu? Quando ele vai juntar a escova de dente, já percebeu isso? Meu Deus, sei que acontece, O que né? acontece, doutor? Mas a mulher também, né, Renata? A gente engorda com casa. Mas os homens é uma coisa absurda, doutor, porque ele já começa a criar barriga, vai criando barriga, e é só a área da barriga, abdominal no sentido, né? O que é isso? Como é que faz para eliminar isso? Qual que é a receita? Isso na verdade, é um fator mais cultural, né? Porque o homem, quando está solteiro, ele tem que estar viçoso, na verdade. Então ele vai em busca de uma academia, ele vai ter uma atividade física regular, ele não vai comer tanto porque a oferta vai ser menor, poucos são os homens que cozinham para ele mesmo, na verdade. Então quando tem o fator do casamento, essa modificação social, né, que é provocada na rotina do homem, leva com que ele fique mais em casa. Ele já não tem aquele instinto predador de ficar bonito, de ter que, né, de estar procurando a parceira ideal, ele já encontrou a parceira. E a oferta alimentar aumenta, porque tem a esposa em casa que vai cozinhar. Que vai cozinhar, ele, né, na boca. Não tem jeito. Garante o marido, né? Já garante. Então são vários fatores, por isso que a gente fala sempre, né, já falei, que a obesidade é uma doença multifatorial, que precisa de um acompanhamento, de um tratamento, muitas vezes prolongado. Eu tenho pacientes que chegam no consultório, chegam a perder aí 8, 9 quilos, assim, de imediato, principalmente quando estão mais obesos, né? E de repente ele estaciona. Isso tudo é um efeito fisiológico do corpo, é uma defesa do corpo, né? Porque nosso corpo, ele é programado para armazenar. Não sei se vocês conhecem alguém que já fez cirurgia bariátrica e voltou a engordar. Já Na conheço. verdade. Por quê? Porque o nosso corpo, ele foi programado para isso, porque nós fomos criados numa era em que não tinha supermercado, não tinha açougue, na verdade. A gente tinha que caçar para comer e às vezes ficava 2, 3 dias sem comer. Então, até o fato de você não ingerir água de forma adequada durante o dia impacta no acúmulo de gordura. Porque o corpo entende. Se ele não está tomando água, pode ser que ele vá ficar doente. Então eu preciso armazenar antes que ele caia de cama.
Eu consigo fazer um tratamento lá na clínica de vocês comendo bem? No tratamento de emagrecimento. Tipo, não comendo pouco, né? Comendo pouco, comendo bem. Exatamente. Comendo de tudo, comida de verdade, isso. Não essa salada. Não. Nossa, alface, pelo amor de Deus, fala pra mim que eu consigo. A gente tem uma prática assim com o nosso paciente de falar para ele, somos seres humanos e é algo que é uma mudança de vida mesmo, né, na sua rotina de vida. A sua família precisa mudar. Então não adianta você ser muito restritivo, porque vai ter por um período e depois a gente perde isso, desiste. Então, durante a consulta e durante todo o tratamento é feita uma investigação de como é o seu hábito de vida mesmo, o que é possível de você consumir, porque você sai cedo para trabalhar. E aí, como é que você faz? Às vezes você chega muito tarde, você não consegue fazer uma marmita. Então, assim, o Guilherme, ele passa para o paciente certinho, diante dessa rotina, o que ele pode consumir real mesmo. Desci do metrô ali, tem uma oferta X. Dentro dessa oferta é uma quantidade de caloria que, ok, eu consumi apenas isso, ok. Então, assim, é dentro da sua vida real. A restritiva demais, a gente entende que o paciente ele vai por um período. Existem um ou outro que são um pouco mais, né, atletas mesmo. Mas pessoas normais, como nós seres humanos que temos normais. Que comer aqui todo dia, uma coisinha maravilhosa. Até mesmo a questão não consegui, jaquei, né? Vamos dizer assim, e agora? Perco tudo? Paro? Continuo apenas comendo desesperadamente? Não. Hoje eu tive um momento que eu acabei, né, não conseguindo cumprir com o meu propósito, que era de cuidar de mim, do meu corpo. Aí, ok, daquele dia para o próximo dia é um outro dia, vamos manter a dieta, vamos continuar com a atividade física. Acho que o mal é isso, né? A pessoa erra se um dia, Exatamente. e aí depois ela erra para sempre. né? Acha que não tem que voltar novamente Então é o que a gente fala desde o primeiro momento para o paciente. Somos todos seres humanos, vai ter um dia que você quer tomar um vinho? Lógico. Então vamos conversar sobre isso, qual esse dia. E se acontecer de você tomar um pouquinho mais, também vamos conversar sobre isso. Não é assim, não se puna por tudo. Só que no próximo dia a gente continua acertando. Me veio uma dúvida aqui, porque você tinha falado sobre a questão de não comer, o corpo armazenar. E por que o jejum intermitente funciona para muita gente? Porque você fica um longo período sem comer, né? Aí que tá. O jejum intermitente é uma estratégia excelente para a gente começar um processo de emagrecimento, tá? Mas ela é uma estratégia que ela não vai poder ser feita para sempre. Entendeu? Tem um período. Exatamente. Então. Por quê? Geralmente, os pacientes que eu indico fazer o jejum intermitente é porque eles estão com níveis de insulina muito alto, entendeu? E o que vai impactar o jejum intermitente? O jejum intermitente, ele funciona da seguinte maneira. Primeira questão do jejum é não fornecer carboidrato para deixar o pâncreas estimular a produção da insulina. Primeiro ponto. Segundo ponto, é fazer uso do GH que é produzido durante a noite, entendeu? O GH é o nosso hormônio mais lipolítico que tem. Então, só que ele é imediatamente antagonizado pela insulina. Então, quanto mais tempo você conseguir ficar em jejum, óbvio que a gente tem trabalhos aí mostrando que 16 horas já são suficientes, até 18 horas é aceitável, né? Tem pessoas aí que divulgam 2, 3 dias. Isso não é ideal, porque chega uma hora que o corpo não vai deixar de ficar sem energia. E se a queima de gordura não for eficiente e não produzir a energia que o corpo precisa, você começa a perder massa magra. Então você começa a perder a sua massa. Exatamente. De ganhar, né? Que é E aí, quando você sai desse período de jejum, você tem também que comer a coisa certa, tá? Para que você não faça um pico de insulina. Entendeu? Pode também sair já comendo uma pizza, não. Tem que não ter pode exagerar, é uma coisa mais básica. O ideal, na verdade, eu tenho até pacientes que não conseguem fazer jejum, entendeu? Mas o que a gente faz? A gente prioriza uma dieta hiperproteica, entendeu? Então a gente faz com que o pâncreas trabalhe menos. E se ele for trabalhar, que ele não faça picos de insulina, que a insulina suba de forma
gradativa e lenta, permaneça estável por um período e desça de forma gradativa e lenta. Por quê? Porque tanto a insulina vai ter efeito na sua saciedade. Se você tem um pico de insulina e ela sobe e cai rapidamente, o cérebro entende que essa pessoa precisa se alimentar de novo. Porque aquela produção de insulina que foi um pico não foi suficiente, né? O alimento que ingerido foi a quantidade indevida e ela precisa voltar a se alimentar. Por isso que os beliscos, principalmente comida muito processada como biscoito recheado, são terríveis, entendeu? Porque eles fazem essa descarga de insulina, uma descarga altíssima. Essa insulina, da mesma forma que sobe rápido, ela cai de forma rápida, né? E a pessoa não tem saciedade, ela volta a comer de novo. Eu ouvi um médico falando um negócio esses dias e eu fiquei curiosa, falei, preciso perguntar para algum médico, já que você está aqui, vou aproveitar. Ele falou assim, olha, se você quer emagrecer, não masque chicletes. Quando você masca o chiclete, você fica mandando uma informação para o seu cérebro que você está comendo. É verdade? Isso eu fiquei eu falei, será que isso tá certo, gente? Tá certo, porque nosso estômago produz um hormônio que chama grelina. E a grelina, ela dá sinal pro cérebro de saciedade também. Porque quando a gente come macarrão, a gente volta a ter fome rapidamente. É verdade. Por quê? Todo mundo come macarrão. Falei, porque a gente come macarrão de forma rápida, a gente tem uma distensão do estômago, produz a grelina, dá saciedade. Só que como ele diminui muito rápido, o estômago ele volta à sua posição fisiológica de forma acelerada, essa grelina deixa de ser produzida e aí você tem fome de novo. E eu tive uma experiência dessa. E o chiclete então entra mais ou menos nesse Exatamente, mesmo... porque você começa a produzir suco gástrico, né? E você não deixa a grelina atuar, né? Entendi. Então, olha aí, hein? A gente às vezes... Fica a dica, a pessoa né? fala, não, vou mascar chiclete o dia inteiro que eu vou emagrecer. Então, cuidado que não é bem por Vai aí. tirar fome, falou que vai tirar fome também. É isso, né? E eu tive uma experiência dessa, doutor, agora no mês de fevereiro, que eu fiz uns jejuns de 3 dias, ao pessoal meu, sem comer nada e sem beber nada. 3 dias, eu consegui. Quando deu meia-noite, o momento que eu fui entregar o propósito, eu senti muita fome, né? Quando deu às 72 horas, eu senti muita fome. E eu peguei o macarrão com carne moída e comi com muita pressa. Nessa que eu estava comendo com muita pressa, é aquilo que você falou, eu comecei a passar mal e me deu fome novamente. Deve ser isso. Exatamente por isso. Quando o estômago está dilatado, ele começa a produzir a grelina, certo? Ao produzir grelina, o cérebro está saciado. Por isso que a gente tem que fazer opção por alimentos como verduras, carboidratos sempre de baixo índice glicêmico, entendeu? Porque esses alimentos vão ficar mais tempo no estômago, vão te dar a sensação de saciedade maior, entendeu? E não vão induzir você a querer comer rapidamente após se alimentar. Bom, a gente teria uma infinidade de perguntas ainda para fazer aqui, né? O nosso tempo de televisão passa tão rápido, quando a gente vê, né? Já foi, né? Aqui nossos 20, 25 minutos. Eu sei que vocês têm aí uma série de terapias super especiais, né? Na clínica de vocês. Tem a parte de injetáveis também, né? Que a Lisa faz. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho de vocês, eu queria que vocês deixassem os contatos para nós, né? As considerações, se quiser deixar mais alguma dica para quem está aí nos assistindo, por favor, fiquem à vontade. Primeira coisa que a gente quer dizer é para procurar um médico, né? Não necessariamente que seja a gente. Procure o seu médico, procure um médico que você tem confiança, né? E todo o nosso trabalho está no Instagram, como Instituto Gama Haule, e também na internet, Instituto Gama Haule, vocês podem encontrar lá as formas de fazer contato com a gente, tá? Mas lembre-se, não precisa ser necessariamente nós dois. A live do Guilherme. Procure um médico para fazer o seu acompanhamento. Obesidade é uma doença importante hoje, é uma epidemia que a gente vive. Não é questão também de gordofobia, não tem nada a ver com isso, tá? É uma questão de saúde, tá certo? Isso, a gente também não pode também lidar com a obesidade como uma coisa assim que não, a gente precisa olhar com carinho, com né? carinho, a pessoa precisa realmente se cuidar, né, Lisa? O estado emocional da pessoa, físico e mental, emocional e espiritual, ele está totalmente relacionado. Então, assim, 80% dos pacientes que a gente pega hoje
tem essa questão emocional aí que é o externo que o envolve e vai causando, e aí fisiologicamente vai acontecendo coisas ruins para o seu corpo. Então, procure um profissional da sua confiança e cuide-se. É isso Isso mesmo. é o mais importante. É o mais importante. Obrigada mais uma vez. Vamos voltar para uma próxima para a gente falar sobre outros temas também, sim, né? com certeza. Que eu sei que vocês têm um trabalho aí incrível. Depois entrem lá, pessoal, no Instagram deles, sigam, que vocês vão gostar aí de ver o trabalho incrível que eles fazem. Ó, deixa você aí, ó, no shape. Nós vamos lá, né, Renato? Vamos. Com certeza. Esperando. Tem uma vaguinha pra mim lá, né, doutor? Não é? esperando. Não, nós Tem massa vamos. gordurinha. Não é? Ô, meu Deus. Ô, Doutor, eu não Renato. tinha isso aqui, doutor. Não é a Não. idade. É pequenininho, mas eu quero tirar. Não Vamos é? cuidar. Eu Vamos também. cuidar. Ah, não, gente. Esse negócio de a idade. Na idade, nada. A gente vai, ó, final do ano, Veio. dezembro, nós Vamos estar com voltar shape, aquele no shape do verão, do verão. No shape.